Glória a Deus. Você está feliz nessa tarde? Eu vejo em vocês um semblante de sorriso, de alegria, de felicidade, um semblante da presença do Senhor em suas vidas, né? A gente sabe pelas Escrituras que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos confessar isso de uma forma assim bem inspirada? A alegria do Senhor é a minha força, né? Ou é a nossa força. Glória a Deus por isso. Irmãos, desde quinta-feira, né, e durante todo esse final de semana, temos a oportunidade de estarmos ouvindo ministrações poderosas, abençoadas, sobre Cristo, aquele que cura. Você podia repetir comigo? Cristo, aquele que cura, né? Já tivemos uma palavra abençoada na quinta pela ministra Marisa, hoje pela manhã pelo pastor Humberto. Eu quero até convidar vocês, cada um de vocês, a revisitar essas mensagens no YouTube e ser abençoado, ser edificado com, de fato, aquilo que o Senhor quer comunicar às nossas vidas, né? Através dessas ministrações, o Senhor tem algo a depositar em nossas vidas, amém? Glória a Deus por isso. Cristo, aquele que cura. Eu queria iniciar fazendo uma constatação dentro das Escrituras, irmãos, é que a palavra, ela é ungida para sempre. Onde você tiver contato com a palavra, se ouvindo uma ministração, se numa igreja local, ou ouvindo algo ali nas redes sociais, né, nos canais, nas mídias, onde você estiver em contato com a palavra, sabe de uma coisa, existe uma unção presente. Então a palavra, ela sempre é ungida, há uma unção sobre a palavra de Deus. E quando a gente constata isso, que há uma unção sobre a palavra de Deus, a gente sabe também pelas Escrituras que a unção despedaça todo jugo. Então, neste exato momento em que a palavra está sendo ministrada, há uma unção presente que está despedaçando todo jugo. E aí você poderia me perguntar, sim, pastor, mas o que é o jugo, né? O jugo, na realidade, irmãos, é pecado, o jugo é doença, o jugo é enfermidade, o jugo é pobreza, o jugo é escassez. Mas a unção despedaça cada coisa dessa. Essas coisas, elas não se sustentam num ambiente onde há unção. Você pode até correr, você pode até pular, você pode até se alegrar, e eu te recomendo você fazer isso, porque nós temos uma igreja que dá liberdade para isso. Mas se você permanecer no seu local onde você está sentado, ouvindo a palavra, a unção já está trabalhando. Amém? Então vamos colocar isso em nossos corações, que todas as vezes que eu me submeto a um ambiente onde a palavra é ministrada, eu estou recebendo como se fosse uma radiação, mas não é radiação, diga, é unção. É a unção que está despedaçando todo o jugo, amém? Isaías capítulo 10, versículo 27, vai ser projetado, você pode acompanhar, diz assim, ó: e acontecerá naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura, né? Quando a gente lê esse texto a primeira vez, pode deixar na tela, a gente pode talvez não entender um pouco, né? Mas eu vou explicar para vocês. Primeiro ele diz assim, ó: o peso será tirado do teu ombro. Peso é tudo aquilo que está dificultando você de caminhar a jornada que Deus reservou para a sua vida, né? Pode ser algo que esteja travando a tua vida, pode ser algo que esteja te distraindo, né? Isso é um peso, e a gente vai ver que isso vai ser tirado do teu ombro, amém? Mas não só isso, o jugo e o seu jugo do teu pescoço. O jugo é aquilo de fato que te prende, né? É aquilo que te atrasa, é aquilo que parece que o carro está atolando, a coisa não está seguindo. E o texto mostra que esse jugo será despedaçado por causa da gordura. Se você for ver esse texto lá no original, em algumas traduções diz: o jugo será despedaçado por causa da unção. Então essa palavra gordura, ela quer dizer azeite, que simboliza a unção, né? Ali falando lá no Velho Testamento. Então mostrando que a unção, ela não somente tira o peso dos teus ombros,
mas também ela despedaça, né, qualquer jugo que venha sobre a tua vida. Então, diante disso, se eu sei que eu preciso correr a minha carreira, se eu sei que eu preciso fazer aquilo que Deus designou para mim, eu preciso ter unção sobre a minha vida. A unção não deve ser algo aleatório, mas deve ser algo consciente. Eu preciso buscar a unção, amém? E para eu buscar a unção, a gente já viu que a gente tem que se submeter à palavra de Deus. Então, quando eu toco na palavra de Deus, quando eu recebo a palavra de Deus, eu estou com isso também recebendo unção para a minha vida, que vai destravar aquilo que precisa ser destravado, vai quebrar os ferrolhos, abrir as portas, destrancar tudo aquilo que está impedindo que eu corra em direção ao meu destino. Então, de fato, a palavra deve fazer parte de você. Assim como um corpo humano precisa de água, não sei se vocês sabiam que 70% de um corpo humano é composto de água. Então imagina aqui 70%, vamos supor que seja aqui. Daqui para baixo é só água. O eu sou esse restinho que sobrou, esses 30, né? E todos nós somos assim, isso é uma constatação, amém, irmãos? E pelo corpo ser composto por água, a gente precisa beber o quê? Água. Então existem até quantidades mínimas, né? Os médicos fizeram um cálculo aí e viram que por cada quilo que você tem no seu corpo, para que a sua saúde funcione bem, você precisa experimentar ou tomar 35 ml por cada quilo. Isso dá mais ou menos 2 litros, né? Como a irmã Rebeca já está tomando a sua água ali, ó, já se hidratando, a irmã Aninha também, e todos nós estamos com a nossa garrafinha. Muita gente já deu sede aqui, que coisa boa, né? O ser humano precisa de 2 litros a 3 litros, dependendo da sua massa corporal, para compor aquilo de que ele é feito. E você sabia que o nosso espírito precisa da palavra? Eu fiz um cálculo rapidinho, sabe? Só fazendo uma proporção, é só curiosidade, tá? Não é doutrina. Se eu fizer essa mesma relação do que o corpo precisa de água, para que o espírito precisa de palavra, eu encontrei 33 minutos por dia diante da palavra. Então vocês hoje já estão na vantagem, porque já estão ouvindo uma mensagem de 40 minutos, amém? Glória a Deus, continue assim, não deixa de vir para a igreja, mas é por dia, amém? Pelo menos 33 minutos diante da palavra. Se puder passar o dia todo, melhor ainda. Glória a Deus por isso. Então, de fato, irmãos, precisamos fazer com que a palavra faça parte da nossa vida. Diga assim: eu preciso que a palavra faça parte da minha vida. João capítulo 8, versículo 32, é um texto bem conhecido, né? Bem exposto, e diz assim, ó: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Uma vez liberto, eu vou caminhando em liberdade à medida que essa palavra vai chegando ao meu coração. Mas nessa tarde, nós estamos falando sobre Cristo, aquele que cura. E se você for para a Bíblia, você vai notar algo bem interessante, que salvação e cura andam de mãos dadas, bem juntinha. Normalmente, onde você vê algo falando sobre salvação, tem algo sendo tocado sobre cura. Se você for observar textos que falam sobre cura, ele também está falando de salvação. Então, salvação e cura, elas deviam ser, digamos assim, coisas naturais para nossas vidas, né? Deviam ser coisas resolvidas em nossa vida, porque é assim que a Bíblia nos ensina, é assim que a Bíblia nos instrui. E tem 2 textos que tem vários textos, mas eu escolhi só 2 para mostrar que salvação e cura andam de mãozinhas dadas. O primeiro trecho está lá em Salmo, capítulo 103, no versículo 3, ele diz assim, ó: ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Eu queria que a mídia projetasse, não sei se está saindo aí. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara as tuas enfermidades. Veja que ele está falando de salvação, porque há perdão das iniquidades, mas também está falando de cura, porque ele sara as tuas enfermidades. Isso é só um exemplo de que salvação e cura
andam juntas nas Escrituras. É algo que o Senhor pensou para as nossas vidas. Mas eu queria ir para outro texto, e ele está em Isaías, capítulo 53, versículos de 4 a 6, que nós lemos nessa manhã também. E fala assim, ó, Isaías 53, de 4 a 6, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Próximo. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você é sarado pelas pisaduras de Jesus, amém? Próximo versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então veja que houve uma substituição. O pecado que fazia parte da minha natureza, a doença que era uma das consequências da maldição que estava sobre a minha vida, o Senhor Deus colocou sobre Jesus. Ele tomou estas coisas para que eu fosse livre delas. Pelas pisaduras eu fui sarado, e pelas suas chagas eu fui perdoado. Então salvação e cura, de fato, são coisas que andam juntas nas Escrituras. E diante disso, irmãos, se nós fôssemos analisar a nossa vida, a gente podia comparar com uma viagem. Concorda comigo? A nossa vida é como se fosse uma jornada, né? A gente vai caminhando, a gente vai mudando de estações, né? Hoje pela manhã nós celebramos o aniversário da irmã Cristiane, né? Palavra sobre a vida dela, uma nova temporada, uma nova estação. E de fato é assim. A nossa vida é uma viagem. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Aqui não é meu lar, um peregrino sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Isso é uma música bem antiga que eu cantava noutra época, tá? Vou repetir. Aqui não é meu lar, um peregrino sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou, não é? Então mostra que nós estamos aqui numa viagem, né? Nós estamos aqui numa jornada, passando um pequeno tempo da nossa existência, porque existe uma eternidade que nos aguarda, amém? Diante da presença do Senhor. Nós já desfrutamos hoje, mas vamos estar de fato diante da presença do Senhor. Então, eu peguei um slide aqui que mostra um exemplo dessa questão da vida ser uma viagem. Eu queria chamar um primeiro slide, que tem uma figura bem interessante, né? Tem uma pessoa que decidiu viajar, e vocês estão vendo que ela está com um pouquinho de bagagem, né? Eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Viajar e muitas malas, muita bagagem. E ela foi ajeitando por ali, pegou uma mala ali, outra aqui e tal, né? Então, de fato, ela está levando uma carga muito grande nessa jornada. É uma jornada difícil, né? E a Bíblia diz assim, ó, o que nós aprendemos até agora é que Deus tomou e levou pecados e doenças para que fôssemos livres dessa carga. Então imagina você ter que viajar, carregar muito peso, carregar uma carga muito grande, né? De fato a tua viagem não ia ser uma viagem leve, né? Uma viagem tranquila, né? Porque de fato essas coisas iam atrapalhar. Conduzir uma viagem levando essa carga é algo realmente muito penoso, e esse não é o desejo de Deus para as nossas vidas. Ele tomou, né, essas coisas para que a gente não andassem com elas. E a gente podia entender como é que essas coisas entraram no mundo, ou entraram, até tocam em nossas vidas. A Bíblia traz uma instrução bem poderosa sobre isso, mostrando que pecado, culpa e enfermidade entraram nesse mundo pela desobediência. Então houve uma desobediência lá no passado, nos nossos pais, né, naqueles que participaram da criação, e isso teve reflexo até o dia de hoje. Isso está registrado em Gênesis. Queria que vocês acompanhassem no capítulo 2, versículos 16 a 17. Gênesis 2, 16 a 17 diz assim, ó: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que já existia, irmão, um conhecimento do mal. E esse conhecimento ele estava confinado a um fruto de uma árvore. E existia uma instrução bem clara: Adão, Eva, desse fruto vocês não comem, porque há um conhecimento aqui que eu não quero que vocês tenham acesso. Eu não quero que permeie a criação o conhecimento do mal que está ali presente. E você já sabe a história, né? A serpente mais astuta, né, ludibriou a Eva, depois passou para o marido dela, o Adão, e eles desobedeceram, comeram daquele fruto, e aquele conhecimento, irmãos, veio, ele ingeriu, aquilo fez parte de todas as células do corpo dele. Então a maldição, quer dizer, a culpa veio pela desobediência, mas a maldição da doença foi colocada em cada célula, em cada sistema do organismo, porque eles ingeriram algo que não era permitido, ou Deus não tinha liberado para que eles fizessem isso. Mas houve um remédio para isso. Diga, houve um remédio. Qual foi o remédio? Foi Jesus, o pão da vida. Depois que o ser humano, né, se alimentou do pão da vida, ela comunicou vida, e agora essas coisas foram de fato resolvidas, né? E isso me chama a atenção. Se foi Jesus que fez isso, e nós cremos que foi Ele que fez isso, a Bíblia declara isso claramente, os evangelhos, as profecias, o salmo, a lei, tudo isso vai esbarrar na centralidade da pessoa de Jesus Cristo. E a gente vai observar que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Tanto é que na profecia dizia assim: e a virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus habitou entre nós. Interessante, nós aprendemos que o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, na realidade, a palavra esteve entre nós, a palavra andou entre nós. E algo que a palavra fez quando ela estava entre nós, ela andou curando. Diga assim, a palavra andou curando. Como é que uma palavra anda curando? Porque a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. Então o próprio Jesus andou curando. Mas isso tinha sido profetizado. Os próprios salmos já tinham profetizado sobre isso. E a gente vai ver em Salmo 107, capítulo 107, versículo 20, que diz assim, ó, Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Então Deus enviou a sua palavra. A gente podia mostrar também, traduzido da seguinte forma: Deus enviou Jesus, Deus enviou a sua palavra, e essa palavra sarou. Onde essa palavra chegou, ela sarou. Em Atos capítulo 10, 38, nós vimos também nessa manhã, ele diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. A palavra, diga, andou. A palavra andou por toda parte, fazendo o quê? Fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Interessante, irmãos, a gente lê esses textos, lê essa palavra, né? Parece que essas coisas estão tão distantes da gente, mas eu tenho uma notícia para dar para vocês, que hoje a palavra continua andando entre nós. Como é que a palavra anda entre nós? Através de mim e através de você. Onde você estiver andando, a palavra está andando com você. Onde você entrar, a palavra entrou. Onde você estiver associado, a palavra está associada. Então nós somos portadores hoje da palavra, e a palavra se move através da minha vida e através da sua vida. Onde você está, onde você entrar, onde você sair, a palavra está junto de você. Na tua boca e no teu coração. A palavra se move através de mim, através de você. E onde está a palavra, irmão, existe um nome.
E onde existe o nome, existe poder. E que nome é esse? Diga, o nome de Jesus. Você podia dizer assim, ó, o nome maravilhoso de Jesus. Esse nome é teu, esse nome é meu, esse nome é nosso, esse nome pertence a gente. E esse nome, ele é cheio de poder. João 14, de 13 a 14, diz assim, ó, João 14, de 13 a 14. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, que quando você pede no nome, não é simplesmente pedir, mas esse verbo pedir, ele tem uma força muito grande no original, ele é um verbo requerer. Tem pessoas até que traduzem como exigir, mas eu acho muito forte. Aí eu fico em requerer, que requerer já é algo assim bastante forte também. Então não é um pedir, digamos assim, de penitência, mas é um pedir certo que você vai ter aquilo que está pedindo. Então veja que esse nome é tão poderoso, esse é um nome tão ungido, esse é um nome tão cheio de graça, de bondade, de fidelidade, de amor, de unção, que o simples citar dele começa a mudar as coisas ao nosso redor, né? Ao redor da nossa vida, né? Muito bem. E esse poder, irmãos, na realidade não é um poder que está aí à toa, mas ele foi nos dado por causa da nossa filiação. Algo me fez meditar. Imagina que você conhece uma pessoa dona de grande poder, aqui na terra, né? É um poder, digamos, transitório, mas existem pessoas que detêm poder, né? Ou um poder econômico, ou um poder político, ou um poder financeiro, ou um poder intelectual, enfim. A gente conhece em algum momento pessoas que detêm uma determinada quantidade de poder. E você sabia que quando alguém nasce naquela família, daquela pessoa, ela começa a carregar aquela estrutura que aquela pessoa detém? Concorda comigo? Mas eu tenho uma notícia para dar para você. Na hora que você entrou na família de Deus, existe um poder infinito disponível para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para os teus sonhos, para os teus projetos. O poder imensurável de Deus pertence a mim, pertence a você. Será que é verdade isso? Vamos conferir lá em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, levanta a mão aqui, quantos receberam? Então eu estou falando com cada um de vocês, amém? Mas a todos que estão com as mãos levantadas, que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem que no seu nome. Então, se você crer no nome de Jesus, tem muito poder disponível para a sua vida. Você acredita nisso? Eu fui ver essa palavra poder lá no original. Eu estava achando, viu, o pastor Felipe Sá, que era dunamis, né? Quando a gente vê poder, é dunamis. Então deve ser dunamis, né? Que é aquele poder explosivo. Mas eu me admirei que não é dunamis, é outro nome, é um nome chamado exousia. O que será que esse poder representa em nossas vidas? Você vai saber. Eu fiz até um slide para ficar bem didático para a gente, o poder que está disponível, porque você entrou na família de Deus, amém? Exousia, poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. A liberdade é sua agora. Habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. Poder de autoridade, influência e do direito, privilégio. Aquilo que eu falei, ó, você entrou na família do Todo-Poderoso. Então já chega para você autoridade e privilégios, direitos e privilégios. O poder de reger ou governar, o poder de alguém de quem a vontade e as ordens deve ser obedecida pelos outros. Então é um poder maravilhoso que está à nossa disposição, concorda comigo? Alguém que possui autoridade. Então, irmãos, a gente precisa cada vez mais nos conscientizar do poder que está disponível por sermos feitos filhos de Deus.
há um grande poder e a igreja ela está prestes a entrar numa estação, numa temporada onde esse poder vai ser mais visível, através de mensagens como essa, de provocações do Reino do Espírito, para saber quem você é, o que você pode, o que você tem na pessoa de Jesus Cristo, o grande poder que está à nossa disposição. E onde está esse poder? Onde é que eu posso encontrar? De que forma eu posso ter contato com esse poder? De que forma esse poder pode começar a afetar as áreas da minha vida? É tão simples que parece que a gente fica sem entender de tão simples que é, porque o poder é o Evangelho. Diga assim, o Evangelho é o poder de Deus. Então as boas novas é o poder de Deus. O poder de Deus está presente nas boas novas do Evangelho. E eu vou te mostrar isso lá em Romanos capítulo 1:16, que diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, todo o poder do mundo está presente no Evangelho. Quanto mais do Evangelho que eu colocar para dentro, mais esse poder vai estar habitando dentro da minha vida. Quanto mais consciência, quanto mais conhecimento, quanto mais eu me expor ao Evangelho, mais poder estará disponível para a minha vida, para que eu cumpra o propósito, para que eu cumpra o chamado, para que as coisas não sejam mais tão distantes como a gente acha da nossa vida, porque a provisão está na visão. Eu creio que Deus, nessa tarde, também estará imprimindo visões na vida de algumas pessoas aqui, se não de todas, aquelas que estiverem com o coração aberto. Visões serão impressas e haverá um poder disponível para você correr na carreira, cumprir a visão, cumprir os propósitos, cumprir os desígnios que Deus tem para a tua vida. Eu fui ver também o que essa palavra salvação significa. Eu até fiz um slide, eu queria chamar mais um slide que nos dá uma instrução bem interessante sobre salvação. Próximo slide, por gentileza. Salvação, slide número 3, quer dizer, tem um sentido mais amplo: libertação, segurança, preservação, cura e saúde. Vamos ler esses quatro significados da palavra salvação. Vamos lá? Libertação, segurança, preservação, cura e saúde. Veja que interessante, é o desejo de Deus que você viva a plenitude dos seus dias, e isso inclui saúde. Deus quer, irmãos, que você não parta antes do tempo, não, você cumpra os dias que você tem para aqui nessa terra. E para isso a saúde está dentro do pacote que Deus guardou, Deus reservou para os filhos, amém? Isso é coisa para os filhos, amém. Algo que me chama a atenção também, irmãos, é que quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra deixa bem clara que não deve haver doentes no meio da igreja. Se surgir doente, alguma coisa vai ser resolvida, vai ser mexida. E é o que está acontecendo nesse final de semana. Será que tem alguém doente na igreja? Se tiver, vai deixar de estar. Porque a palavra vai ser ministrada, a unção vai correr através da palavra, vai tocar nessa vida e essa enfermidade não vai ficar mais sobre você. Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Tiago 5, 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós doentes? Tiago está se dirigindo à igreja do Senhor e queria saber, tem alguém aí doente? Se tiver, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E vai acontecer algo se fizer isso no próximo versículo 15. Próximo, Tiago 5,15 diz: e a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Tiver pecado, vai ser perdoado. Tiver doença, vai ser curado. Tiver falta, vai chegar a provisão. Então, na igreja do Senhor, não é para ter nada dessas coisas, porque se tiver, vai ser resolvido. Amém? Você está no lugar para você ser provido de tudo que você precisa para avançar no seu propósito. Amém? Nem doença, nem pecado, nem falta faz parte, né,
do conjunto de coisas que pode tocar na vida do cristão. Essas coisas já foram afastadas, essas cargas já foram retiradas através da unção. Eu queria trazer alguns exemplos que são poderosos, né? E traz muitas instruções para a gente. O primeiro exemplo é um texto, né? Um texto bíblico que mostra para a gente que a fé, aquilo que a gente coloca em prática na nossa fé, faz a unção entrar em ação, faz a unção agir, né? Então, eu queria chamar um próximo slide, e nesse slide vocês vão ver que, pela figura, né, fala daquela mulher do fluxo de sangue. Isso aqui é apenas uma gravura, né, mostrando que ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos, tinha gastado todos os seus recursos com médicos, ia de mal a pior, mas ouviu que Jesus estava passando. A palavra estava se movendo no lugar que ela estava. Amém? Do jeito que a palavra está se movendo hoje. A palavra estava se movendo ali. E ela disse: rapaz, eu vou ter que achar um jeito. Eu vou lá e eu vou tocar nas vestes. E quando eu tocar, eu vou ser curada. E vocês, né, conhecem essa história. E mostra que de fato ela enfrentou a multidão e passou pelo meio. Imagino que ela já estava debilitada, fraca, mas ela fez o esforço e fez aquilo que ela estava confessando, que ela estava crendo, e de fato ela recebeu a cura. E lá em Marcos capítulo 5, versículo 34, a gente vai ver o resultado disso, né? Quando Jesus olha para ela e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Então a fé fez com que a unção que estava sobre a vida de Jesus entrasse em ação e tocasse na vida dela. Mas foi a fé que salvou ela. Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Então ela recebeu de fato aquilo que procurava. Em Marcos capítulo 11, versículo 24 diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes em oração, onde crede que recebestes, e será assim convosco. Ou seja, precisamos crer que recebemos essas coisas. Precisamos estar bem claro em nosso espírito, em nosso coração, que já recebemos aquilo que Deus tem reservado aos nossos pensamentos. Mas pode acontecer que seus pensamentos informem outra coisa. Pode acontecer que os sintomas mostrem outra coisa. Mas a palavra tem um remédio para isso. Alinhe seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Enquanto tiver essa guerra na sua mente, você vai trazer sua mente o quê? Cativa a palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 9 fala: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então sempre se apegue aos pensamentos de Deus, que isso é que vai fazer a diferença em sua vida. Então, se eu fosse você, eu já levantava as suas mãos agora, eu já começava a louvar a Deus, eu já começava a glorificar a Deus, porque você já é curado. E quem é curado já dá graças. Quem é sarado já agradece. Quem tem consciência da filiação já agradece, já louva, né? Já rende graças ao Senhor. E de fato, irmãos, há uma mesa de provisão à disposição dos filhos de Deus. Há uma mesa posta no meio das coisas que acontecem em nossas vidas, né? Queria até chamar mais um slide, e o slide já está aqui, ó. Salmo 23, 5 fala: preparas, vamos ler todos juntos? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você está achando que está no meio de uma guerra? Agora eu estou falando para algumas pessoas aqui. Você está achando que está no meio de uma tempestade? Você entrou nessa tarde aqui achando que está no meio do deserto? Pois saiba que nesta situação o Senhor prepara uma mesa para você. É na presença dessas coisas que está tentando tirar o teu foco, desse laudo médico, desse problema,
desse aperreio, dessa tribulação. É neste momento que o Senhor preparou uma mesa para você. E não só mesa, porque mesa, irmãos, fala de relacionamento. Jesus está te convidando a ter momentos de relacionamento. Tirar o foco dessas coisas e colocar o foco sobre Jesus. Olhando sempre para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Como muda, irmãos? Quando a gente muda o foco dos problemas, muda o foco das atenções e coloca o foco na palavra que é Jesus. Coloca o foco naquela cena da redenção, naquele preço que Ele pagou. As coisas estão pagas e está consumado. Diga comigo com muita fé: está consumado. Essas coisas não mais pertencem a gente, irmãos. A gente entrou noutra esfera, numa esfera do está consumado, já passou. Mas, irmão, eu ainda estou sentindo isso na minha vida, mas é só sentimento. Porque no reino do Espírito já está resolvido já. Você já é salvo, você já é sarado, você já é suprido, você já é cheio de paz. A paz te pertence. Não abra mão, irmãos, a paz te pertence. Não abra mão disso. Jesus diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Amém? Então, começa a desfrutar da paz que Jesus tem reservado para a tua vida, olhando só para Ele. Diga assim: olhando só para Ele. De fato, irmãos, a palavra de Deus, eu começo a perceber que ela é um remédio infalível. Tem remédios que até tomam no natural, né? E se precisar, tome mesmo. Se tiver uma orientação para isso, tome. Mas se existe um remédio infalível, é a palavra do Senhor. Esse aqui não falha, não. Provérbios 4, versículo de 20 a 22 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Tem umas traduções que diz remédio para todo o seu corpo. Então, de fato, a palavra é um remédio infalível. Eu queria te trazer mais 2 exemplos, já estamos caminhando para o final. O primeiro fala que a cura é o pão dos filhos. Sabia disso? A cura é o pão dos filhos, né? Então vocês já viram falar dessa passagem que Jesus estava passando pelas terras de Tiro e Sidom. E ali uma cananeia veio falar com ele: Senhor, minha filha está endemoniada. E Jesus disse: olha, eu não posso, né, tirar o pão dos filhos, né, e dar aos cachorrinhos, né? Jesus até usou uma palavra forte, né? E aí ela contra-argumenta, disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. E o adorou. E quando ela adorou, ela abriu o quê? A porta do sobrenatural para a ação de Jesus. Veja que ela não atentou, ela não ligou para aquilo que estava acontecendo, mas ela simplesmente atentou para o Senhor, adorou ao Senhor, né? E aí Jesus fala lá em Mateus capítulo 15, versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Isso mostra, irmãos, que cura é o pão dos filhos. Cura pertence a você. Diga assim: a cura pertence a mim e eu não abro mão. Glória a Deus. Outro exemplo também bem rápido, mostrando que grande fé é ter fé simplesmente na palavra, né? Grande fé é simplesmente ter fé na palavra, né? A figura mostra aquela cena lá do centurião. Ele tinha um servo que estava paralítico, né? Gravemente enfermo. E Jesus disse: não, eu vou lá curar. E na hora ele se achou indigno, disse: Senhor, eu não sou digno que você vá na minha casa, mas manda apenas uma palavra e meu servo será curado. E Jesus olhou para ele e disse: nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Era uma grande fé. Diga, era uma grande fé. E sabe o que é uma grande fé? Eu descobri, é ter fé na palavra. Diga assim: uma grande fé é simplesmente
ter fé na palavra. E aí, Mateus 8,10 diz: maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu queria já chamar o grupo de música, enquanto caminhamos para nosso final. Salvação e cura são liberados através da confissão. Não sei se você observou que quando nós fazemos o apelo para a salvação, as pessoas vêm aqui à frente, né? Muitas carregadas assim, de muita emoção, né? Daquele momento que é tão significativo para ela. Mas normalmente os ministros, ou aqui, ou lá na salinha, eles pedem para elas fazerem algo, fazer a confissão da palavra. Porque na confissão, de fato, essas realidades vêm ao coração. Você sabia que, como salvação e cura se processam da mesma forma, você pode ser curado também pela confissão. Quando você confessa algo que você está crendo, de fato essas coisas serão realidades em sua vida. E por fim, Romanos capítulo 10, versículo 10 mostra que: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A gente podia até trocar: com a boca se confessa a respeito da cura. Então eu posso confessar com a minha boca, trazer essas realidades através da confissão. E por fim, Provérbios 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, irmãos, nós estamos numa tarde onde não é uma simples tarde, é uma tarde de encontros. O Senhor marcou um encontro sobrenatural com cada um de nós.